Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Nunca é tarde para começar um novo caminho, nunca é tarde para viver uma nova história e construir um novo sonho. A sua vida está em suas mãos. Não desista de viver. Não desista de construir os seus sonhos. Mova-se. A vida requer movimentos. Não fique parado. Não fique estagnado. Se permita correr atrás dos seus objetivos. Foco, disciplina. É isso que nos leva mais longe. Bom, eu começo esse vídeo com uma reflexão, porque no final de semana que passou, eu falei sobre a questão do otimismo e do pessimismo. Há dois tipos de pessoas no mundo, os otimistas e os pessimistas. Os pessimistas parece que em alguns momentos da história tornam-se maioria. Eu acho que eles são bombardeados pela mídia e eles compram essa ideia de que o mundo realmente vai mal, que o mundo está de mal a pior, né? E isso eu não concordo. Eu acho que basta você gostar de história para entender que a vida é evolução. Não há como achar que o mundo de hoje é pior do que há 200, 300 anos atrás. Só uma pessoa que não lê, que não estuda, que não tem o menor grau de discernimento, abre a boca para dizer uma bobagem dessa. E olhando então o mundo em que a gente vive, é preciso olhar o copo cheio, o copo vazio e tentar entender o que é mais relevante. Para mim, sempre, por um hábito, ao longo de toda a minha trajetória, de toda a minha vida, olhar o lado cheio do copo sempre foi mais importante. E aprendi isso na minha prática, na minha dinâmica empresarial, trabalhando com grandes executivos, com grandes empresários, bilionários, que tínhamos que olhar sempre o lado cheio do copo. Não há espaço na agenda dos empresários para o pessimismo, apenas para o otimismo, para a construção de resultados, para o foco no que realmente é importante. Curiosamente, na segunda-feira, o Henrique Breda, que é alguém que eu sigo e me sinto identificado com as suas ideias, ele fez um post no Instagram e eu acabei repostando depois. Ele disse assim: construção civil goiana movimenta 9,6 bilhões de reais em obras e serviços, aponta o IBGE. Em Goiás, empresas do setor geraram o 8º maior valor para o país em 2020. O estado possui a maior representatividade do Centro-Oeste no segmento. E aí ele resgatou essa matéria e fez o seguinte comentário após publicar essa nota, né? Fico pensando, o Breda dizendo, né? Fico pensando como é possível apagar da nossa história a escravidão do século XIX, o período regencial, a hiperinflação do governo Sarney, o confisco da poupança do governo Collor, o FMI tendo que nos salvar em 2002, com a Selic de 45% ao ano. Como esquecer o mensalão, o petrolão, etc. De duas uma, ou a pessoa está vivendo numa bolha, no setor, ou trabalhando no ramo que está morrendo, e isso a torna muito rancorosa com a atual situação. Ou a pessoa está tentando criar algo que não existe. O Brasil real, não o oficial, como diz Machado de Assis, está impressionante. Aqui em Goiânia, vi de perto a Feira da Lua na Praça Tamandaré, a Feira do Carro na região do Serra Dourada, o paliteiro de prédios que está sendo levantado na cidade com atuação forte da Opus e da IBM. Não é I com I, é EBM. O movimento nos parques,
o mar de casa nos condomínios Alphaville e Jardins, o prédio que o Hospital Albert Einstein está levantando. Enfim, o que vi, ouvi e conversei não combina com o que se fala e se escuta na Avenida Faria Lima, em São Paulo. E se Goiânia está assim, imagina Rio Verde. É a mesma metafísica da região de Ribeirão Preto, Cuiabá, Campo Grande, Rondonópolis, Sinop. Outros detalhes relacionados a movimentações nos cafés, restaurantes, parques, condomínios e tudo o que está acontecendo em toda a região me fazem compreender bem o porquê da dissonância cognitiva que estamos observando entre o que se fala sobre o Brasil entre os formadores de opinião nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York e o que verdadeiramente está se passando fora desse eixo. Pelo visto, esse desentendimento ainda vai piorar. O formador de opinião que vive no eixo das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, ele terá muita dificuldade de ver e compreender o que se passa no Brasil real. Na verdade, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Uma dica para quem vive nesse eixo: sai desse lugar aí urgente e vai passar um tempo fora. Vai ver o Brasil real. Se você não fizer isso, é capaz de falar bobagens e escrever besteiras do tipo: o Brasil nunca esteve tão no fundo do poço como está hoje. Um bom lugar para se começar a ver e ouvir um pouco mais sobre o Brasil real é dar uma passada no Pereira, lá na Praça Tamandaré, às 7h30 da manhã. Então esse foi o primeiro post que o Breda colocou na segunda-feira dessa semana que passou. Mas aí depois ele ainda fez um outro comentário dizendo o seguinte: o Brasil real, não o oficial, como diz Machado de Assis, está impressionante. E aí ele completou dizendo o seguinte: a bolha que a Faria Lima está vivendo é um caso sério. E eu achei curioso porque ele tratou desses posts na segunda e na terça, e eu tinha falado no fim de semana anterior exatamente sobre essa problemática dos pessimistas versus os otimistas. Os pessimistas acreditam que realmente o mundo está a pique. Eles acreditam que realmente o mundo está a pique, que nós estamos dentro de um Titanic, que o mundo vai se deteriorar rapidamente. Eu definitivamente não compartilho dessa ideia, eu não compartilho dessas crenças, né? Eu vejo um mundo diferente, um mundo aquecido. Eu vejo um mundo dando resultados, eu vejo empresários trabalhando, eu vejo empresários fazendo a sua parte. Então, vamos observar a evolução do tempo, né? E ver quem tem razão. Mas se você quer investir em bolsa de valores, esteja atento ao mundo real e não a este mundo psicodélico dos analistas, que estão sempre prevendo cenários de catástrofe, prevendo sempre cenários onde o pior está por acontecer, o pior está por vir. Muitas vezes, quase sempre, esses cenários jamais acontecem. Esteja atento, porque com esse discurso negativo, se você se deixa contaminar, você acaba não enxergando as grandes oportunidades que estão passando na sua frente. E quando você despertar, vai se lamentar profundamente. Pode acreditar. Vamos com Bruce Lee agora. Eu não estou nesse mundo para viver as suas expectativas. E você não está para viver as minhas. É isso. Tenham a sua autenticidade, sejam autênticos, construam a sua vida, construam a sua história e de uma forma muito própria, muito singular. Não se preocupe com o que o outro diz. Faça a sua parte, faça acontecer. Não se incomode com as críticas dos outros, sobretudo daqueles que você sequer conhece, que são totalmente insignificantes. Aos insignificantes, a insignificância.
Harry Ford, quando tudo parece estar indo contra você, lembre-se de que o avião decola contra o vento, não a favor dele. Lembre-se que o avião decola contra o vento, não a favor dele. Henry Ford. Então perceba que você pode voar a despeito da direção do vento. Uma frase perigosa, viu? Sempre fizemos desta maneira. Eu escutei isso ao longo de muitos anos, trabalhando com consultoria, e essa era uma grande barreira de entrada para uma transformação. Sempre fizemos desta maneira. Isso é um perigo, sobretudo se esta maneira levou a pessoa ou a empresa ao sucesso. Aí sim é extremamente grave e perigoso, porque há uma crença estabelecida de que o mundo não muda, de que o mundo não se transforma e que aquele é o melhor jeito de fazer. Mas, na prática, a gente sabe que a vida é movimento. E se nós não fizermos nada para modificar a história, né, em algum momento nós ficaremos para trás, porque existem outras pessoas com sede de crescer, de vencer na vida, né? Então, fiquemos muito atentos a essas resistências de pessoas que se agarram, ou até mesmo empresas que se agarram a histórias de sucesso do passado, que lhes trouxeram para o presente, mas que acreditam que essas receitas garantirão o futuro. Elas não vão garantir. A vida é transformação e é preciso acreditar no poder da mudança, né? Bom, eu quero começar este vídeo de hoje comentando que na semana que passou, na anterior, né, na sexta-feira, de quinta para sexta-feira, saiu, vamos dizer, alguns noticiários daquela mídia marrom, a serviço da especulação, a serviço de especuladores. Saiu uma linha de raciocínio de que era hora de vender a Oi, que não se deveria ficar mais com a Oi. Ao longo deste dia, já pela parte da tarde, para minha surpresa, o presidente da Anatel dava entrevista dizendo que poderia desfazer o negócio da Oi. Não sei o que foi que houve com ele, mas é esdrúxulo o raciocínio, mais ainda a manifestação verbal. Estaria o presidente da Anatel de conluio com os especuladores? Não sei, não posso afirmar. Mas o que faz uma autoridade pública vir a público falar uma aberração dessa? A que interesses ele está a servir? Ministro das Comunicações, o que o presidente da Anatel está a falar? O senhor escutou? É preciso perguntar a ele se existe alguma agenda oculta por trás da sua declaração. O mercado, obviamente, duvidou. Nenhuma pessoa honesta do ponto de vista intelectual poderia se deixar emprenhar por esse discurso midiático de que a venda da Oi poderia ser desfeita, da Oi Móvel, poderia ser desfeita. A quem interessa isso? A que especuladores? A serviço de quem esse discurso gera dinheiro, gera ganhos? Aprenda a fazer as perguntas. Neste mundo em que a gente vive, chamado Brasil em especial, fazer perguntas é importante. O mercado duvidou da fala do presidente da Anatel, não poderia ser diferente, saiu uma matéria na Exame dizendo sobre isso, e a matéria diz que o mercado não comprou essa ideia, não embarcou nessa falação sem sentido do presidente da Anatel, né? Então, eu já tinha comentado isso, né, na semana passada e reforço aqui, de que não faz o menor sentido esse tipo de conversa.
desceu quadrada, disse a matéria da Exame, a declaração do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, ao jornal Valor Econômico, de que pode entrar em contato com o CAD para avaliar se é possível suspender a venda do imóvel a TIM, Vivo e Claro. Os analistas de mercado, né, disseram que não conseguem qualificar a fala do líder da Anatel. É inqualificável. A conversa do menino é inqualificável. Inqualificável. Será que o ministro Fábio Faria teve uma conversa com ele, com o Carlos Baigorre? Deveria ter tido. Deveria ter chamado ele e dizer: rapaz, o que é isso? Em que mundo você vive? O que é isso? Que loucura é essa? Tenha responsabilidade. Cuidado com o que você fala. Honre o seu cargo. Seja responsável. Não use a cadeira e o cargo que você ocupa para promover especulação. Não seja um João sem braço a serviço dos especuladores. Será que o ministro Fábio Faria conversou com ele? Não sei. O ministro Fábio Faria é indecifrável. Por trás da bagunça criada pelo presidente da Anatel, mas que só gerou celeuma realmente entre os desavisados e despreparados, estava uma discussão sobre a roaming, que as operadoras são obrigadas a oferecer a concorrentes como serviço de atacado quando são predominantes em uma determinada região. É um compartilhamento de infraestrutura remunerada. A Oi foi adquirida por 16,5 bi. A operação está liquidada financeiramente e executada. Então, esse pensamento do Carlos Baigorre é um negócio assim de uma pequenez intelectual absurda, absurda. Eu não creio que ele realmente acredite no que ele disse. E como eu acredito que o mercado financeiro é cheio de arapucas, que talvez ele tenha sido utilizado como massa de manobra, vamos dizer assim, para falar uma bobagem dessa e gerar algum tipo de especulação. Mas que, pelo que pudemos observar, acabou não acontecendo. Curiosamente, pela manhã tinha saído notícias, né? Em alguns sites da imprensa marrom, profetizando a importância de vender urgente a Oi, né? Enfim, não colou. Não colou. Inclusive a Oi já pagou diretamente, né, vários dos seus credores, um deles o BNDES já recebeu 4,5 bilhões, né? O negócio já foi consumado, o dinheiro já foi gasto, já foi pago aos credores que estão na recuperação judicial, né? Então realmente não faz o menor sentido esse blá 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 do presidente da Anatel. Deplorável a sua conduta, a sua fala, a sua irresponsabilidade. Deplorável, deplorável. O ministro Fábio Faria deveria ter enquadrado ele. Se não enquadrou, o presidente da República deveria ter enquadrado o ministro Fábio Faria também. O mercado financeiro, como se podia esperar, deu pouca trela à fala do presidente da Anatel e as ações permaneceram, vamos dizer aí, mais ou menos nessa casa onde está, na Bacia das Almas. Né? As empresas procuraram deixar claro, já em manifestações, que levaram alguns questionamentos à justiça, o que acabou motivando a declaração do presidente da Anatel, e que as questões que eles levaram à justiça não tem nada a ver com a venda da Oi Móvel, trata-se de algo de posterior,
e tem a ver com alguma divergência com relação aos cálculos que a Anatel fez com relação ao roaming. Isso, nada, então, vida que segue, vida que segue. Não se deixem perturbar com essas coisas. Isso tudo, algumas pessoas me procuraram e eu disse, olha, isso é fumaça, isso é espuma. Isso é coisa plantada para gerar especulação. Mas fique imune a isso. Não se deixe perturbar com essas coisas. Já deveríamos estar com o couro grosso, vamos dizer assim, porque a Oi é uma Disney para especulação, né? Então a gente não pode se deixar afetar por essas coisas, né? Vida que segue. A Ambev tinha há 3 anos 300 profissionais de TI, há 3 anos. Hoje são 5 mil. 5 mil funcionários de TI, olha que coisa fantástica. Eram 300 há 3 anos, são 5 mil hoje e 20 negócios digitais. A Ambev tem 20 negócios digitais. Transformações de mercado, agenda ESG, mudança nos hábitos dos consumidores levam a empresa a olhar com cuidado para a tecnologia e a promover o Tech Cheers, um evento que vai reunir todo o seu ecossistema digital. A empresa fala já em ecossistema digital, né? Então veja a transformação de uma empresa que tinha 3 anos atrás apenas 300 profissionais de TI, possui hoje 5 mil. No dia 3 de agosto vai acontecer o Tech Cheers, um evento de tecnologia. Ele não será um daqueles encontros em que visionários e futurólogos vão dar seus pitacos gerais sobre o impacto das inovações nas empresas. O foco será promover uma experiência imersiva para profissionais da área, com uma programação extensa e a presença de nomes internacionais como Keith Morris, Helder Moraes, que vão tratar da dificuldade de temas relacionados aí à tecnologia, né? Vai ter um caráter muito técnico as palestras. Nos últimos 3 anos, saímos de menos de 300 colaboradores para quase 5 mil, dedicados à tecnologia. Isso faz a Ambev ser hoje um dos grandes players do mercado de tecnologia no Brasil, disse Renato Biava, diretor de tecnologia e estratégia da Ambev. O Tech Cheers é um marco para nós nos conectarmos com o ecossistema e colocarmos todo esse time junto em um mesmo lugar. Os principais executivos da fabricante de bebidas marcaram presença, incluindo o CEO da empresa, o Jean Gereissati. Além disso, o Eduardo Orai, que é o CTO, e o Ricardo Tadeu, CGO, da AB InBev, holding que controla a Ambev. A maior parte da agenda, no entanto, será composta por profissionais experts do setor de tecnologia. Em formato híbrido, as palestras poderão ser acompanhadas online e presencialmente, em 2 palcos simultâneos, no espaço Unimed, que é o antigo Espaço das Américas, em São Paulo. Na internet, a participação será gratuita e aberta a qualquer pessoa. Se o tema lhe interessa, entre aí na página da Ambev e procure se cadastrar para assistir os eventos. A transformação da Ambev, quando a gente olha o que está acontecendo lá, ser apenas uma empresa de bebidas já não nos representa mais. Isso foi dito por Jean Gereissati na abertura do Investor Day, realizado em abril, para resumir as transformações que estão em curso na empresa. A nova fase da companhia é focada na construção de uma plataforma de marcas, que conecta digitalmente todo o ecossistema envolvido na comercialização de bebidas. Basta dizer que a empresa hoje conta com cerca de 20 negócios digitais. 3 deles se destacam como centro da estratégia: o BIS, o BizBank e o Zé Delivery. Já ouviu falar no Zé Delivery? É uma história bem interessante. O primeiro é voltado para o consumidor final e foi criado em 2015. O aplicativo de entrega de bebidas possui cerca de 5 milhões de usuários. Os outros 2 atendem o setor de bares e restaurantes, com um marketplace, que tem 370 mil clientes, e uma fintech, especializada em pequenas empresas, que já ultrapassou R$1 bilhão em transações e 200 mil contas. As mudanças
globais, as transformações promovidas pela Agenda ESG, que impulsiona as mudanças nas cadeias de produção e logística e no comportamento dos consumidores, tudo isso tem sido, vamos dizer assim, vetores motivadores dessa nova estratégia da Ambev. O cenário econômico instável impactou os resultados da empresa. Em seus primeiros 15 anos, o EBITDA da Ambev cresceu mais de 10 vezes com a disparada do negócio, porém a partir de 2015 começamos a ter algum tipo de dificuldade, afirmou o CEO para os investidores. O volume de vendas estacionou, as margens se deterioraram, o EBITDA parou de crescer e o nosso valor de mercado começou a refletir isso. O aspecto macroeconômico desempenhou um grande papel, mas a verdade é que a indústria mudou e nós não nos adaptamos inicialmente. Chegou a hora de evoluir o modelo de crescimento, transformar a empresa através da tecnologia. Com o TechShears, a expectativa da Ambev é consolidar esse novo posicionamento e trazer mais parceiros. Será um momento de trocar experiências e conhecer muita gente boa dentro desse universo, além de mostrar um pouco como funciona o ecossistema de tecnologia da Ambev. Muito bem, a empresa se transformando, a empresa buscando correr atrás, se refletir as mudanças do tempo, né? Construir novas possibilidades. Assim é o mundo. O mundo consiste exatamente nisso, em você ter essa capacidade de se reestruturar, de se reorganizar. Pense nisso. Não fique parado. Movimente-se. Busque novos conhecimentos. Invista também em você. Transforme a sua vida assim como as empresas estão se transformando. Reflita sobre o que pode ser essencial para o seu crescimento. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!